A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas. Amém, queridos? Hoje e sempre. Vamos orar, amados? Vamos fechar nossos olhos, erguer nossa mão. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã nas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o teu sangue verteu naquela cruz para que nós, Senhor, tivéssemos vida, saúde, tivéssemos esperança e vida eterna, em nome de Jesus. Senhor, dá ordem aos teus arcanjos e anjos, sitia este ambiente, sitia cada casa, Senhor, que está ligada agora via internet e naqueles que ainda vão assistir via internet mais tarde, em nome de Jesus. Que os teus anjos, Senhor, e arcanjos se coloquem, Senhor, do lado direito, esquerdo, em cima e embaixo de cada casa, de cada carro, Senhor, da onde os teus filhos forem, em nome de Jesus, porque o anjo do Senhor acampa-se ao nosso derredor e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos pela nação brasileira, cada estado brasileiro, capital, município, distrito, bairro, vila, favela, Senhor, que seja varrido o nosso país pelo exército do Deus vivo, em nome de Jesus, e todo espírito contrário à palavra do Senhor seja levado para o abismo, no nome de Jesus. Faz o mesmo em toda a América do Sul, América Central, na América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, na Austrália, na África, na Ásia Maior e na Ásia Menor e na Europa, Senhor. Aviva, Senhor, aqueles que têm fome e sede da tua palavra, aqueles que leem a tua palavra e pensam, mas tem que ter mais, tem que haver mais, aqueles que têm sede do teu mais, do teu Espírito Santo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que sejam todos cheios e transbordantes, Senhor. Ordenamos que toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus, porque na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si todas as doenças e todas as enfermidades, toda maldição, todo vício, toda cadeia, Senhor, de espiritual, foram quebradas na cruz do Calvário. Então nós ordenamos que todo espírito maligno de vícios, de drogas, de enfermidades, seja lá do que for, não tem mais poder sobre as nossas vidas, não tem mais poder sobre a nossa família, em nome de Jesus. Porque, Senhor, abençoa as mãos direitas e esquerda de cada irmão, Senhor, que sejam todos revestidos com tua unção, em nome de Jesus, para, Senhor, colocar as mãos, impor as mãos, orar, Senhor, e declarar, Senhor, a saúde, declarar a cura, declarar a libertação, em nome de Jesus. O Senhor fará muito mais do que aquilo que nós temos pensado, pedido ou pensado, em nome de Jesus. Recasturibasturi alaramas, roriandereleremas. Tu és o Senhor, tu és aquele que era, que é e que sempre será. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor e nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Que hoje seja um dia abençoado na tua vida, amados. E todos os dias dessa semana, até o arrebatamento, sejam dias extraordinários na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom e agradável louvar ao Senhor. Não é verdade, queridos? A palavra do Senhor lá no Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Diz: o Senhor é o teu pastor e de nada tu terás falta. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Em verdes pastagens nos faz repousar e nos conduz a águas tranquilas. Restaura-nos o vigor e guia-nos nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando nós andarmos por um vale de trevas e morte, não temeremos perigo algum, pois tu estás conosco.
A sua vara e o seu cajado nos protegem. Preparas um banquete para nós à vista dos nossos inimigos. Tu nos honras, ungindo a nossa cabeça com óleo e fazendo transbordar o nosso cálice. Sabemos que a bondade e a fidelidade nos acompanharão todos os dias da nossa vida e voltaremos à casa do Senhor. Aqui diz: enquanto eu viver. E eu digo: voltaremos à casa do Senhor e moraremos com o Senhor para todo o sempre. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Porque essa é a nossa verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se é aqui, deixa eu ver. Glória a Deus. Bom, essa música que diz, né, que o refúgio dos braços do Senhor é algo maravilhoso, né? Uma criança pequenininha, quando vocês eram todos pequenininhos, a gente podia botar em cima da mesa e dizia: vem com a mamãe, vem com o papai, que se jogava, né? Não importava a altura, né? Hoje já não cabe mais fazer isso, mas assim como nós fazemos com as crianças, assim é essa confiança, porque a criança tem total confiança no pai e na mãe, ele tem certeza que o pai e a mãe vai segurá-lo, não vai deixá-lo cair, né? Assim tem que ser com o Senhor, amados. Ele sempre está com os braços deles assim: vem meu filho, vem minha filha, eu te seguro, eu te protejo, eu te dirijo, né? Eu te perdoo, né? Então, e a gente às vezes faz o quê? Mas eu não mereço. Não merece nada mesmo, verdade. Nós não somos merecedores de nada. Eu sempre penso assim, lembro quando a palavra do Senhor diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E ele foi encontrado por um povo que não o procurava. Glória a Deus que este povo era nós, né? Glória a Deus, você não acha que isso é maravilhoso, fantástico? Imagina ser achado por um povo que não o procurava. Oh, glória! Amém. E é maravilhoso isso. Temos lutas? Temos. Porque se não tiver luta, se tu não tem luta eventualmente, está tudo tranquilo, como dizia o vovô, cuidado que tu pode estar andando com o inimigo de braço dado. Porque sempre haverá oposição entre luz e trevas, sempre haverá. Então, se está tudo tudo light, tudo tranquilo, opa, Senhor, o que está havendo? Tô andando certo, Senhor? Tem alguma coisa aí que o meu inimigo que eu estou agradando a ele, não a ti? Porque sempre haverá oposição, amados. Mas a luz que brilha em ti, que brilha em nós, amados, é a luz, lembra que é a luz do Espírito Santo de Deus, do poder que ressuscitou Jesus. Lembre-se disso. Não é qualquer lamparina de querosene que vai acabar a sua luz quando acabar o combustível. Não. O Espírito Santo de Deus é extraordinário. Nós temos que ter cuidados. Quais? De estar sempre com a lâmpada acesa. E não podemos colocar a nossa lâmpada embaixo do sofá, da cama, porque a luz, amados, ela precisa de oxigênio. O fogo precisa de oxigênio. Quanto mais alto tu colocar, mais ilumina. E de longe tu vê. Por exemplo, aqui a gente agora mora numa cidade, então as cidades são tudo iluminadas. Mas espera, lembra de quando falta luz? Que é aquela escuridão. Se o teu carro não tem farol, tu tá ralado, né? Se o teu celular não tem uma luzinha lá, se não tá sem bateria, a gente fica no escuro. Mas se o céu está limpo, a gente vê as estrelas, né? A luz das estrelas, que parece que durante os tempos que não tem energia, a gente nem repara. Quando a gente entra na nossa rua aqui, a gente, nossa, como o céu está iluminado. Sempre esteve, né? Mas aqui nas grandes cidades a gente quase não vê.
Então, amados, nessa multidão, na multidão de ímpios, a tua luz vai ser vista sim. Desde que você não esteja com uma máscara, desde que você não esteja com tapando essa luz, né? Não permitindo que a luz do Espírito Santo brilhe no meio onde tu estás, no teu trabalho, na escola, na faculdade, no meio da tua família, nos vizinhos. Se não tiver isso, você vai brilhar. É impossível não brilhar. Por quê? Por que você vai brilhar? Porque é uma promessa de Deus, né? Que o Espírito Santo, quando nós invocamos Jesus, quem nos convenceu não foi a tua mãe, teu pai, teu vizinho. A Bíblia fala aqui: o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Porque, amados, nós podemos ser muito conhecedores de história, de geografia, de matemática, de tudo, e inclusive da Bíblia. Mas, se a palavra não for vivificada pelo Espírito Santo, tu lê o que está escrito aqui, não compreende isso, porque é velado, é tipo assim, tem um lacre, não há entendimento. Eu lembro que quando não tinha Jesus, eu lia. A Bíblia ficava lá aberta no Salmo 91. De vez em quando eu passava e lia e dizia assim: mas o que é isso? O que quer dizer isso? Não compreendia. Olha que eu lia muita coisa, viu? Eu tinha um hábito de ler um livro por dia. Não importava quantas páginas tivessem esse livro, mas eu lia. Sobre tudo que é assunto que vocês possam imaginar. Porque eu dizia assim, tá tudo escrito nos livros. Só que a Bíblia eu não conseguia compreendê-la, né? Porque a gente não tem entendimento. Quando o Espírito Santo vem e nos convence do quão pecador nós somos, ninguém vem para Jesus achando que não é pecador, viu? Não é uma conversão. Não existe conversão verdadeira se tu não te sente um pecador. Porque você precisa, sim, o Espírito Santo te convence do quão pecador tu é e de quão necessitado nós somos da obra da cruz, de Jesus, do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Sem isso é impossível. Impossível. A gente tem relatos de pessoas que se converteram quando estava estudando a Bíblia ou quando estava estudando Jesus. Realmente, acontece. Mas certamente no coração dessa pessoa tinha uma fome e uma sede para compreender o que aquele homem falava, o que a Bíblia fala, o que essas coisas significam, não é verdade? Então eu queria convidar vocês, queridos, nós vamos dar uma passeadinha na Bíblia hoje, né? Mas eu queria convidar vocês a abrir em João. João, lembra quem era João? João foi o único apóstolo que morreu um ancião, um velhinho. Não sei quantos anos João tinha, né? Mas devia ter quase 100. 99, diz o nosso irmão aqui. Eu fico pensando assim, ó, interessante que todos os outros apóstolos tiveram mortes horríveis, não é verdade? Mas João, Deus permitiu que ele ficasse velhinho. E o livro e não esqueçam, amados, que João, ele era jovenzinho, devia ter uns 17 anos por aí, 16, 15, e ele andava junto com os apóstolos, os discípulos de Jesus. E a Bíblia fala que João, ele era, como se diz, era Jesus era o discípulo amado. Por que será que era o discípulo amado? Porque ele era um jovem. E todos os outros ali já tinham, tipo assim, anos de carreira no mundo, né? E ele, imagina, na sua adolescência, ele começou a andar com os discípulos, andar com Jesus. E certamente o seu coração agradava a Jesus. Tanto que ele coloca a cabeça dele no coração do mestre, né? Mas é algo muito interessante, amados, que todos os discípulos, os apóstolos, fugiram e abandonaram Jesus. Mas João não. João ficou se escondendo, mas ele não abandonou, junto com Maria e as mulheres que andavam com Jesus.
Então, queridos, eu imagino, segundo eu por mim próprio, tá? Não está escrito isso em lugar nenhum, mas segundo eu por mim próprio, eu imagino que por essa atitude de João, ele... Obrigada, querida. Jesus não permitiu que ele sofresse. E eu vou dizer outra coisa para vocês. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, ele estava preso lá na ilha de Patmos. Todo mundo sabe isso, né? Eu desejo um dia estar naquela ilha de Patmos, né? Eu lembro que o pastor João Carlos Marques nos contou que ele foi. E quando eles chegaram naquele local, né? Ele quase caiu para trás, porque havia uma presença, a presença do Espírito Santo de Deus bem no lugar onde eles estavam, onde João tinha recebido as revelações de Apocalipse. E alguém sabe por que João foi parar em Patmos? Ele foi parar em Patmos por quê? Porque ele continuava pregando e fazendo sinais, prodígios e maravilhas no nome de Jesus. E ele confrontou o rei, não me lembro mais como é que era o nome do imperador lá agora, esqueci o nome, mandou colocar ele dentro de um caldeirão de óleo fervendo. E todo o povo olhando para ver o castigo. E sabe o que aconteceu? Nada. Porque o fogo do Espírito Santo que estava em João era muito mais poderoso do que aquele caldeirão de óleo fervendo. Nada. Então ele foi uma humilhação. Jesus, Deus, humilhou aquele líder perante o povo todo. Todo aquele povo daquele local. Ele foi humilhado publicamente. Deus riu-se. A Bíblia diz que o Senhor ri-se dos seus inimigos. Então, por causa deste motivo que João foi para a ilha de Patmos. Lá trabalhar no meio era uma ilha, era um negócio, não sei se era de cobre, era uma mina. Eles tinham que carregar pedras bem pesadas, né? Mas foi lá, amados, que Jesus revelou o que ia acontecer com a igreja naquela época, porque o Apocalipse ele é do início e será do fim. É muito interessante isso, né? Tudo que aconteceu lá no início acontecerá também no fim. Mas também tem como se diz, um adengo ali no meio, que diz o quê? Que aqueles que têm Jesus, que aceitaram o Filho, o Cordeiro Santo, né, tem como seu Senhor e Salvador, esses não passarão pelo julgamento, mas serão arrebatados, serão conduzidos. O Espírito Santo de Deus conduzirá a noiva nos ares ao encontro do noivo Jesus. E o final, queridos, lá o Apocalipse final será então com os que ficaram aqui, com aqueles que são amigos de crente, vizinho de crente, pai de crente, mas não quiseram nada com Jesus. Amaram mais o mundo, né, do que a Cristo. Então esses vão ficar aqui, vão sentir o segundo Apocalipse, vão viver o segundo Apocalipse, que nós não queremos isso. Não vamos, em nome de Jesus, nós não vamos passar por isso. Agora, como é que você não vai? Como é que está a tua vida? Quais são as tuas lutas? Amados, não tenha vergonha. O Senhor te enxerga nu em pelo. Ele não te enxerga com a maquiagem, ele não te enxerga com roupa bonita, não, ele te vê como você é. Então não precisa fugir dele. Ninguém consegue fugir dos olhos do Senhor. Não, porque ele sonda os pensamentos e as intenções do coração. E ele conhece tudo que vai desde o teu DNA, dos teus antepassados, tudo que está na tua carga genética, espiritual e natural. Tá lá. Agora, nós escolhemos a cultivar, a zelar, a regar aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Amém? Então, se nós fizermos isso, é impossível não dar certo. Porque Deus não vai contra a palavra dele. Não. E o sangue de Jesus não foi derramado na cruz em vão. Não foi
não foi uma mentira, é uma verdade absoluta, porque muitos homens, inventores e etc., cientistas, fizeram coisas importantes no planeta, mas o mundo, a história do planeta não foi antes do cientista tal nem depois, mas a história se conta antes de Cristo e depois de Cristo, e assim será até o arrebatamento, queridos. Amém? Esta verdade imutável. Ninguém muda isso. Nunca. E não esqueça que o teu nome está escrito no livro da vida. E ninguém rasga, ninguém apaga. Ele é riscado. Por quê? Porque ele foi escrito com o sangue de Jesus e ninguém apaga o sangue de Jesus. Porque a obra que foi feita, ela foi feita. Agora, se depois você pisou na bola, ele é riscado. Que Deus nos livre e guarde. Chegar naquele dia lá, vamos dizer assim: Senhor, fulano de tal. Ah, não, meu nome está aí. Oh, estava, mas foi riscado. Misericórdia, né? que isso não aconteça conosco, queridos. Amém? Em nome de Jesus, é verdade. Então vamos abrir lá em João 9. É muito interessante, queridos, porque uma criança quando nasce, né, o médico examina para ver se ela ouve, se ela vê, se ela tem, são vários exames que se faz no recém-nascido, né? Se faz teste do coraçãozinho, teste da orelhinha, faz controle de açúcar no sangue, se é alto, se é baixo, se está tudo ok, se faz teste do pezinho e você sabe tudo o resto, né? Agora, nós, quando nascemos de nossos pais lá, a gente nasceu normal, tudo perfeito. Mas na realidade nós éramos imperfeitos. Nós permanecemos imperfeitos e cegos até o dia que conhecemos a Jesus, que invocamos o nome do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Salvo. Glória a Deus pelo dia que eu invoquei o nome do Senhor. Como se diz, uma família que morava em trevas viu tremenda luz. Foi o dia que nós invocamos Jesus. Acabei de inventar como é que se diz, um verso, uma rima, porque realmente, amados, isso é para mim como para todos nós. Então vamos ler João 9. Aqui fala assim: Jesus cura um cego de nascença. Todos nós, sem Jesus, fomos cegos de nascença. Ao passar Jesus, ele viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Porque até aqui era dente por dente, olho por olho. Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Olha só, vai se lavar, não era em qualquer água, no tanque do enviado. Quem era Jesus? Ele era o esperado, o enviado de Deus. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Olha o que aconteceu aqui, amados. Ele não apenas
passou a enxergar. Ele modificou a sua aparência, porque a sua aparência foi vivificada. E a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor, a nossa força e que a palavra do Senhor, ela nos formoseia o rosto, né? Nós ficamos bonitos. Então, ao ponto de todo mundo, ele não apenas enxergou, ele foi cheio da graça de Deus. Ele ficou diferente. Amém? Os cristãos, amados, tem uns velhinhos lá que tu pensa assim, tu olha assim, esse deve ter uns 60 anos, 70, eles têm 80 e tantos. Deixa eu contar uma novidade para vocês, falando em velhinhos. Eu vou convidar a irmã da irmã Maria, aquela senhorinha que morou lá no meio dos ticunas, lá no interior da Amazonas, do Amazonas, e ela vai vir e vai trazer as fotos daquelas tribos todas das quais eles ganharam para Jesus e vai dar os testemunhos. Já combinei com a Maria, só tem que mandar um WhatsApp para ela agora. E como eu disse, a Maria, ela adora contar, então vai ser muito bom. Então vai ser na época depois do casamento da filha do Carlos, vai ser naquela época ali antes, em dezembro, tá? Então aguardem, continue orando para que Deus mantenha ela firme, porque ela é uma graça, gente. Ela é uma graça. Se a Maria é uma graça, ela é uma outra graça. Aí vão ser duas graças. Desde para Maria, não se preocupe, eu venho, busco vocês, faço aquele mesmo trajeto, né? Vai ser muito bom, porque ela viveu lá. O pastor João visitou e viu que nós já soubemos, né? Mas ela viveu diariamente naquele lugar durante muitos anos. Então tem muita coisa tremenda para contar. No final, eram mais de 22... esqueci como é que se chama o negócio dos índios lá, esqueci. Tribos que invocaram a Jesus. E eles eram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Isso é muito tremendo. Vamos saber muitas coisas boas. E incentivadoras. Esse tipo de coisa, amados, que a gente ouve, nos alegra. Nos fortalece. Amém? Vamos adiante então. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. E eu fico imaginando: nossa, como tu tá diferente. O que aconteceu contigo? O que tu tem? Né? Eu fico imaginando. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: e onde está este homem? Não sei, disse ele. 13. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. E o homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Vamos dizer assim, tem muitos líderes hoje que não querem que suas ovelhas, seus ministros orem, né? E que só quem pode orar são os líderes, os pastores, mas o Senhor disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E também disse que se houver alguém enfermo no meio do seu povo, vá, chame os presbíteros, né? E orem, a oração e a unção com óleo curará o enfermo. Então, todos nós podemos orar, queridos. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam:
Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos. Como é que é? Foram os seus olhos que ele abriu? Eles não estavam vendo, é? Não foi só os olhos, abriu o coração também, abriu a alma, abriu o espírito, né? O homem respondeu: ele é um profeta. E os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais pela madrugada. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Os pais deviam estar morrendo de medo, né? Responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pôde ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Se é de nascença, ele não era uma criancinha, né? Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. E olha o que aquele que era cego respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde vem. O homem respondeu: ora, isto é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Então, amados, olha o que diz aqui: que Deus ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Então, queridos, a tua oração não está sendo respondida? Você tem temido a Deus e praticado a sua vontade? Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Ele estava falando a verdade. Ele confrontou aqueles senhores da lei, né? Ele confrontou aqueles... como diz, bando de hipócritas, né? Tanto que ele disse: nós somos discípulos de Moisés. Misericórdia. 35. Aqui na minha diz assim: a cegueira espiritual. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já tem o visto, é aquele ou é este que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então não havia perdão para este pecado. Negaram Jesus. 10.
Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem é a porta? Lembra que Jesus, ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ao verdadeiro Pai, se não for por Jesus, porque ele é a porta. A porta significa o quê? Uma porta fechada, tu não entra. Mas ele é a porta pela qual nós saímos do pecado, da miséria, da morte para a vida. Amém, queridos? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho, jamais. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou-lhes de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Trazendo para os dias de hoje, nós diríamos que Jesus, ele diz: eu dei a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Podemos traduzir: tenho outras ovelhas que não são deste mundo, não são deste planeta, são de outros lugares. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Jamais. Então, queridos, fala da incredulidade dos judeus. E vou contar para vocês que tem muito cristão hoje que estão que nem esses fariseus aqui, estão incrédulos. Eles dizem: ah, se Deus quer, ele faz. Ah, se Jesus quer, ele cura. Deus não vai contra a sua palavra. Na cruz, Jesus levou sobre si todas as doenças e todas as enfermidades. Então, por que tem tanta gente doente no meio cristão? Sabe por quê? Porque está acostumado. Está ficando acostumado com a dor, está ficando acostumado com a doença. Tem muitas pessoas que usam até da sua doença para manipular sua família, né? E etc, etc. Mas, queridos, você não tem que andar com isso. Você não tem que andar com dor disso, enfermidade daquilo.
Comece a rejeitar e ordenar que o teu corpo se converta ao Senhor, que seja sujeito ao nome de Jesus. Se é o coração, ordena que o teu coração seja restaurado em nome de Jesus, teu estômago, teu fígado, teu pâncreas, seja lá o que for, se restaure no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Como se diz, se sujeite ao nome de Jesus. Porque a obra da cruz, amados, ela é perfeita e imutável. Jamais mudará. Jamais será abalada. Ela é e sempre será. Amém? Vida e não morte. Porque o Senhor disse, passarão os céus, a terra, o nosso planeta passará, mas as minhas palavras não passarão, elas irão se cumprir. Então você tem que pregar para ti próprio, declarar a palavra do Senhor para ti mesmo, até você ver ela se concretizar na tua vida, no teu corpo, na tua família, no teu coração, no teu pensamento, no teu andar diário. Porque é assim que se estabelece. O reino de Deus, ele é conquistado por força e violência. Você ganha salvação de graça, mas o reino dos céus é conquistado com força e violência. Como assim? Porque tem gente que diz, mas essa palavra é muito forte, força e violência. Vai você ficar lá de boazinho. Eu sou de Jesus, mas não precisa fazer nada, posso andar do jeito que eu quero. Sinto muito, você vai para o quinto dos infernos, não é para o inferno, para o quinto. Porque tem luta, tem guerra e é violência. Então não tem que andar de mão dada com o inimigo. O inimigo é que você tem que ser sujeito a ti. Porque toda a autoridade nos foi dada no nome de Jesus. Jesus disse, eis aí vos dei toda a autoridade para pisar cobras, escorpiões, para curar, para libertar os cativos, né? A pergunta é, você tem feito isso ou você tem feito assim? A minha doença, a minha diabetes, a minha pressão alta, a minha dor, a minha cruz. O Senhor disse, né? Na cruz ele levou tudo, mas cada um tem a sua cruz. Qual é a nossa cruz, amados? Não é andar com esse monte de parafernália aí. Não. É ser livre e declarar a cruz. Qual é a cruz? A minha cruz é servir ao Senhor. É me limpar a cada dia. É declarar que Jesus é o meu único Salvador. Orar, jejuar, ler a palavra do Senhor. Pedir, Senhor, fala comigo. Senhor, assim como tu falou com olha, foram muitos homens de Deus que o Senhor falou. E ele ainda fala. Você sabia que Jesus fala? Você sabia que o Espírito Santo fala? Ele fala ao nosso coração. Ele nos dá entendimento. Ele nos dá discernimento e revelação da sua palavra. Amados, Deus tem um plano para cada criatura. De que adianta Deus ter um plano para cada criatura se tu está seguindo o teu plano? E vira e mexe. Está tudo errado, tem que começar tudo de novo. Não, mas eu vou mudar aqui, vou mudar ali. Por quê? Porque você está andando segundo o plano terreno, falido. Mas Deus tem um plano para cada criatura. Inclusive um plano para ti aqui neste planeta enquanto tu viver. Ele tem um plano perfeito. Vai ter luta? Vai, mas isso faz parte, amados. Lembra? É violência, então. Força e violência, força de vontade, vencer a preguiça de orar, de jejuar, de ler a palavra, de adorar o Senhor, né? Vencer isso é um exercício, isso é uma disciplina. Não podemos andar de qualquer jeito, querido. Tu não vai para um casamento vestido de calça jeans, né? de abrigo, não, você vai para um casamento vestido adequadamente. Então, com o Senhor também existe um viver adequado, um falar adequado, um proceder adequado, segundo a palavra do Senhor. Amém, queridos? Não existe, vamos dizer assim, quer dizer, hoje nós estamos vendo, né? Hoje tem evangelho para todos os gostos, igreja para todos os gostos, né? Pregação para todos os gostos e todas as turmas, né? Todas as tribos. Mas não adianta mais.
Eu preciso seguir aquilo que está escrito aqui. Amém? Ele, Jesus é o caminho. O único caminho. Único. Então, queridos, eu vou pular para 1 João, que diz assim. 1 João 5 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns... Olha o que diz aqui, ó. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui, amada, aqui está a palavra-chave. Aqui está a referência de tudo que foi falado aqui. Aqui diz, ó, a mensagem que dele ouvimos e foi nos transmitida é luz. Nós não servimos a um Deus de trevas, a um Deus de luz, ao Deus de amor, a Jesus Cristo de Nazaré como nosso Senhor e Salvador, e temos o Espírito Santo para nos conduzir. O Espírito Santo, amados, ele nos convence de tudo que é errado e do que é certo também. Ele é o que convence a criatura do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se não tem algum familiar que não é convertido ainda, você ora: Senhor, eu amarro os valentes das trevas que têm influenciado meu filho, minha filha, meu marido, minha mulher, seja quem for. E peço que o teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ore isso todos os dias, mas 7 vezes ao dia. Como está lá no Salmo 119, versículo 164. 7 vezes ao dia eu te busco e te louvo, Senhor. Amém? E vamos ver o resultado. Porque a palavra não é minha palavra, a palavra não volta vazia. Ela não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pelo qual ela foi declarada, lançada como uma espada, amados. Amém, queridos? Amém. E Deuteronômio lá, 5,33 diz assim: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda. Glória a Deus. Glória a Deus. É no Antigo, no Novo e agora também. O Senhor fala a mesma coisa. Vou tomar uma aguinha. Então, queridos, vamos orar ao Senhor? Amém. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje, né? Eu lembro que o pastor João, eu pensei em muitas coisas, mas o Senhor é que nos conduz. Amém, queridos? Então medite nessa palavra, medite naquilo que o Senhor tem falado, que é tempo, amados, de andar na luz. Chega de andar nas trevas, chega de andar com gente que anda em trevas, porque tu pensa que tu vai às vezes iluminar lá e você que está apagando a tua chama. Porque maior é, como é que se diz, maior é o fogo do Espírito se o Senhor te manda num lugar, né? Mas agora, quando tu começa a ficar encolhidinho e tu vê que nada acontece, pergunte ao Senhor: Senhor, dá um jeito nisso, Senhor. Manda fogo aqui, como se diz, para que e me revele aquilo que há nos corações para poder chegar até eles. Agora, se eles não vão se converter, o Senhor não quer perder tempo. Porque não é mais tempo de perder tempo. Eu sempre disse, não importa o que você fez, querido, importa que você queira o Senhor. Porque se tu quiser o Senhor de todo o teu coração, coisas grandes e tremendas vão acontecer, queridos. Eu quero ler agora, com a autorização da pessoa que mandou, um testemunho de um irmão que participa via internet. E aqui ele diz que nós poderíamos ler... Oi? Compartilhar. Tá aqui. Eu vou botar aqui então. É o irmão Marinaldo, lá do Maranhão. Um abraço para o Maranhão. Para todos os irmãos, queridos. Eu vou botar aqui, vou ligar aqui.
Deixa eu ver. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. E que a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Quero dar continuidade. Lembra daquela primeira vez que eu falei das coisas que estavam me acontecendo, da energia que eu tinha colocado no gato, né? Que eu não estava dizimando, estava falhando os dízimos, né? Eu expus a minha vergonha, falei aquilo que de fato estava acontecendo, né? Porque para cada ação há uma reação, né? Então eu estava fazendo as coisas que não deveria e as coisas estavam acontecendo ruim comigo, né? Mas agora eu quero falar do outro lado agora, do lado da obediência. Se eu obedeço a palavra, com certeza a bênção chega até a mim. Se eu desobedeço, com certeza aquilo que eu plantei eu vou colher também. Então veja bem, eu comecei a dizimar. Voltei a dizimar de novo em nome de Cristo Jesus. Foi um momento de fraqueza. Voltei a dizimar de novo em nome de Cristo Jesus. Voltei a obedecer a palavra. Deixe-me contar o que aconteceu, para que todos fiquem sabendo, em nome de Cristo Jesus. Depois daquela conversa que nós tivemos e tudo, aí as coisas começaram a ficar difíceis, mas eu decidi obedecer a palavra, eu tirei o gato que eu estava usando, e a energia começou a vir um absurdo, 270 e pouco, caríssima demais, e eu ganhando apenas um salário mínimo para pagar energia e fazer as comprinhas de casa. Não estava dando para nada, irmão Ayrton, mesmo eu dizimando. Então o que aconteceu? Chegou um momento que eu não aguentei mais. Chamei a minha esposa, dobrei o meu joelho junto com ela, nós dois, na sala de casa aqui, e colocamos diante do Pai, nos derramamos diante dele, contando a nossa situação. Foi uma ação sincera. E eu creio que a oração chegou até o trono do Pai, porque a resposta veio. Um belo dia eu estava vendo um desses vídeos que o Senhor postou, do pastor João Carlos Marques, logo depois dessa oração, se eu não me engano. E por incrível que pareça, não me pergunte qual vídeo, porque eu não sei. Porque o Senhor coloca alguns vídeos, né, e coloca assim os melhores momentos. Depois ele entrar totalmente na pregação completa, né? Aí nesse vídeo que eu coloquei, com o coração ansioso por uma resposta, assim que eu comecei a ver o vídeo, o Espírito Santo, o pastor João Carlos Marques, em línguas, e ao mesmo tempo ele interpreta, dá a interpretação para ele. E a interpretação foi a seguinte: ainda que o teu salário, ainda que tu ganhe um salário, falou assim, eu vou dobrar isso aí, o teu salário, mas seja fiel nos dízimos. Foi isto o que o Espírito Santo usou, o homem de Deus, para falar comigo. Se o senhor me perguntar onde está esse vídeo, eu não sei, e o nome dele eu também não sei, mas foi dessa forma, é bem no comecinho, falou dessa forma que eu acabei de dizer: ainda que tu ganhe um salário mínimo, eu vou dobrar, mas seja fiel nos dízimos. E o que aconteceu? Não demorou muitos dias, uma outra porta de emprego se abriu para mim, irmão Ayrton. Então a minha esposa ficou no serviço que outrora eu estava, de monitor, e eu fui para o outro serviço, trabalhar de porteiro em outro lugar. Então o meu salário foi acrescentado de um salário para 2 salários mínimos, para 2. Então a coisa agora melhorou 100%, com certeza ele é fiel. Números 23, versículo 19, está escrito que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Então ele falou, ele confirmou e ele respondeu a minha oração por causa da obediência à palavra dele, irmão Ayrton. Ele obedeceu, ele me respondeu de uma forma tremenda, usando o pastor João Marques para falar comigo, por intermédio dos vídeos do YouTube. E conforme ele usou e falou, aconteceu. Agora, nesse presente momento, eu estou desfrutando da bênção do Senhor para a minha vida. E o mesmo eu espero que aconteça com todos vocês aí, irmão Ayrton, com o Senhor, a sua casa, a sua família, com o pessoal no grupo aí, na célula, não sei como é que chama, na reunião, nas casas aí. Que Deus abençoe todo mundo. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Mas que o Senhor o surpreenda e duplique aquilo que
Que ele for 2 vezes mais, que seja 4 vezes mais, em nome de Jesus. É isso aí, multiplique. Vamos orar então, queridos. Isso é para você se animar. Porque quando tu te indigna com a situação e tu dobra teus joelhos, o Senhor te ouve, amado. Porque Ele está clamando por aquilo que é uma ordenança do Senhor. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós queremos te apresentar todos os pedidos de oração dos nossos irmãos aqui via internet e daqueles que ainda vão assistir esse vídeo depois, em nome de Jesus. Orabasti andalarabai esterre, oraste cantaralaramasturi andaralaramas, horiasterre belarai ederala. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e declaramos, Senhor, a cura, declaramos a libertação, declaramos, Senhor, o teu sobrenatural, Senhor, que desça poder sobre os nossos irmãos agora, em nome de Jesus. Caia por terra, Senhor, e seja quebrado todas as cadeias do inimigo, em nome de Jesus. Oh, será onde tu entras, Senhor, a luz, aonde tu entras, Senhor, na casa que tu entra, no coração que tu entras, Senhor, tu vivifica, Senhor. Arrastelerebastori andaramas, recalarai andalaramas, horiasterrebela. Oh, Senhor, levanta-te, Senhor, e resplandece, Senhor. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos por tudo que tu tens feito e que tu ainda vais fazer, muito mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Tenham todos um fim de semana abençoado, extraordinários no Senhor, e que tu possa, assim como esse irmão, contar testemunhos grandes e tremendos. Amém, queridos? Louvado seja, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor, queridos.